Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está aqui presente. Boa noite, pessoal que nos assistindo nas redes sociais. Hoje, como vocês já perceberam, estamos conversando em português. Então, é a última quarta-feira do mês. E hoje é uma palestra, vai ser em português. E hoje a nossa palestra vai ser gravada, por isso que a gente está aqui. E, começando, só dar umas notícias. Então, a nossa festa junina está chegando. E vai ser a 14ª festa junina. Vai ser no dia 19 de junho, no Brasília Café, em Albany. Os ingressos já estão sendo vendidos, esse ano vai ser online. E você consegue o link dos ingressos, da compra dos ingressos no Facebook e no Instagram também. Então, os ingressos eles são $5 e no dia vai ser $10, mas é só vendido no dia se não conseguir ler todos a tempo. E esse ano, como nós estamos fazendo o evento num lugar menor, a chance é quase zero de ter ingresso sobrando no dia. E aí, basicamente, vai ser uma festa tradicional, né, com bastante comida, música e brincadeiras para as crianças. Se alguém gostaria de poder doar doces ou bebidas, nós aceitamos. Os salgados vão ser providenciados pelo Brasil do Café. Yes. Então, para não ter concorrência. E se também tiver querendo trabalhar no dia também, nós temos possibilidade de trabalho para ficar nas barraquinhas de doce, de brincadeiras e ajudar a organizar o evento também. Então, qualquer ajuda vai ser bem-vinda. Então, eu vou convidar o senhor para fazer a leitura inicial e aí depois eu fizer a voz. Fraternidade. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João 13,35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantam a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pela diapação da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para quantos desordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operam embates de irmãos contra irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que testemunhou da cruz o devotamento da humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E, ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias, que favorecem o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus
que começa na vida íntima. Entendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humanidade e o serviço que assegura a vitória do bem. Atendamo-nos lá, onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos fechar nossos olhos, respirar fundo, abrir nosso coração. Querido Pai Celeste, amado Mestre Jesus, e amigos espirituais aqui presentes, gostaríamos de pedir permissão para iniciarmos mais uma reunião pública. Gostaria de pedir que nos ampare, nos dando boas vibrações, possamos absorver o máximo de conhecimento que será trazido na reunião de hoje, Senhor. Esteja conosco, hoje aparecendo. Então é isso, pessoal. Vamos começar o vídeo agora. Olá a todos, queridos amigos. Estamos aqui para mais uma palestra do mês. Temos a grande alegria de novamente receber o nosso querido amigo Dr. Sérgio Tizen, que aqui deixou esse tempo livre para nós, para nos ajudar, para entender um pouco mais sobre a espiritualidade e medicina, ou o contrário, medicina e espiritualidade. Olá, Sérgio, tudo bem? Olá, Maria. Olá a todos. Uma alegria muito grande nos reencontrarmos e podermos, além de tudo, trabalhar um tema que hoje em dia tem um imenso significado, eu diria até para a humanidade toda. Espero que todo mundo esteja muito bem e já deixo o meu abraço aqui do Rio de Janeiro, no Brasil. Muito bem. O doutor Sérgio, que já esteve conosco 4 vezes, né? Aqui, desde a fundação do grupo. Deveria ter participado da celebração de 15 anos, mas, infelizmente, devido a uma doença, né, essa pandemia, mas estamos já pensando, já planejando a próxima visita. Enquanto isso, vamos deixar a palavra com o Sérgio para proferir, então, esse tema sobre medicina e espiritualidade. Então, muito obrigado, Sérgio, e muito sucesso aí na sua exposição, ok? Muito obrigado. Obrigado a você, Maria. Muito bem, meus amigos. Eu apenas gostaria de dizer que sou médico, exerço a medicina já por muitos anos, nasci num lar com pais espíritas, o que me valeu imensamente para que eu pudesse, desde criança, adolescente, adulto jovem, ter acesso, vamos dizer assim, aos postulados espíritas, aos conteúdos. Bem, que meu pai e minha mãe tinham uma biblioteca, assim, com toda a literatura espiritista, de tal maneira que eles estudavam a doutrina desde muito cedo, então eu tive muito acesso à informação dos conteúdos espíritas. Então, é um prazer muito grande estar com vocês. E eu, antes de tudo, gostaria de lembrar com os amigos da Nova Zelândia, especialmente de Auckland, a ideia sobre que mundo é este. Nós todos vivemos na Terra, só conhecemos razoavelmente este mundo, mas nós não podemos esquecer que a Terra, o planeta e a nossa humanidade não são como que um exemplo
da realidade da vida como um todo, pensando no grande universo de Deus. Só para vocês terem uma ideia, nós vivemos num planeta de 20 bilhões de seres humanos. Há um livro chamado Roteiro de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em que num determinado capítulo ele traz esse valor numérico. Então, hoje em dia, nós temos praticamente 8 bilhões de encarnados e, portanto, aproximadamente 12 bilhões de desencarnados na atualidade. E nós aprendemos com Allan Kardec que a nossa humanidade, o nosso mundo é de expiações e provas. Então, vamos dizer, na hierarquia dos mundos, nós estamos ainda muito como que num estágio muito elementar. Então, nós já vencemos a etapa de mundo primitivo, não é? Estamos já há muito tempo nesta e temos aí uma perspectiva de iniciarmos como que a etapa da regeneração, que vai nos ocupar por dezenas de milênios, até que nós possamos completar e estarmos, então, perante uma outra etapa, que é a etapa em que nos tornaremos também, depois de muito tempo, uma humanidade ditosa ou feliz. Não é? Então, eu queria lembrar que muitos espíritos, e o próprio Emmanuel, no livro Roteiro, chama a humanidade, o planeta, de um grande educandário, uma grande escola. Então, nós aqui, esses bilhões, estamos como que num curso ainda primário, em termos de escolaridade das questões morais, das questões espirituais, com vistas ao grande futuro, não é? Mas outros espíritos nos falam, e nós temos como que constatado isto durante décadas de atividades mediúnicas, procurando cuidar de pacientes com problemas médicos muito sérios, a ideia de que, na verdade, isso aqui é um grande hospital. As almas que residem hoje no planeta, encarnadas ou desencarnadas, somos muito predispostos às mais variadas enfermidades, doenças clínicas e doenças mentais. Os espíritos que já não têm essa tendência, que já venceram esta etapa, vamos dizer assim, nos ajudam quando reencarnam. Eles vêm em missão, tanto quanto permanecem nas esferas espirituais em torno do planeta, nos ajudando a humanidade. Reencarnam se desejam dentro de determinadas tarefas especiais ou missões. Mas esse enorme contingente em que nós, como que nos encontramos, ele é composto de espíritos muito frágeis do ponto de vista moral e espiritual, porque nós já erramos muito, porque nós já vivemos inúmeras reencarnações e nelas nós como que nos endividamos, nós contrariamos as leis fundamentais, que são leis divinas, estudadas na codificação kardeciana. E essas leis, elas têm a ver com todo o restante do universo. E nós estamos internados no grande hospital chamado Terra. E, portanto, estamos vivendo inúmeras questões de expiações e provas, e dentre as expiações mais comuns, nós temos milhares de doenças estudadas, não é, pela medicina contemporânea, dentre elas centenas de doenças mentais muito sérias. E elas existem no mundo inteiro. Muitas delas são como que problemas de saúde pública de todas as nações do mundo.
todas, como é o caso da depressão. E a depressão acarreta uma série de consequências que são muito delicadas, preocupantes. Uma delas, a mais importante, é a ideação suicida. E a partir da ideação, o suicídio em si, que é um outro drama coletivo da humanidade. Por quê? Porque é uma humanidade enferma do ponto de vista moral e espiritual, e as doenças orgânicas, e as doenças biológicas, e as doenças mentais são efeitos destas dificuldades que ainda são como que uma nota tônica na realidade deste mundo do ponto de vista humano. Então, uma curiosidade, não é? A história do planeta Terra é uma história muito antiga, de tal maneira que são como que milênios e milênios, mas de história escrita, de história registrada pela escrita da humanidade, nós temos aí 5.500 anos aproximadamente, levando-se em consideração as civilizações antigas, especialmente egípcia, grega, romana e algumas outras. E aí uma questão interessante é que, quando vamos estudar a história da medicina, a história da medicina acompanha a história escrita. De tal maneira que sempre que a história humana foi começando a ser contada, nós tínhamos a figura de terapeutas, de médicos, de pessoas que dedicavam alguma coisa de si e do seu conhecimento, buscando ajudar doentes das suas regiões ou comunidades. Até em pinturas rupestres, que são pinturas dentro de cavernas, nós tínhamos esse par, o terapeuta e o paciente, que é um par que nos acompanha na medicina durante todo este período até os dias atuais. A medicina é fundamental para que se tenha uma qualidade de vida melhor na sociedade em geral, e ela se baseia na relação médico-paciente, sempre. E essa relação, ela precisa ser a de melhor qualidade possível, para que a medicina exercida, ela seja de qualidade, e não uma coisa superficial, como acontece no mundo inteiro, hoje em dia. Então, curiosamente, o primeiro médico chamava-se Imhotep. Era amigo do faraó, era um pensador egípcio, e ele conhecia doenças e cuidava de doentes. Então, a história da medicina vai avançando depois dele. Muitos séculos depois é que surge Hipócrates, na Grécia, que é considerado o pai da medicina por muitas pessoas, mas o verdadeiro pai é egípcio, é Imhotep. Depois vieram Galeno, depois veio Paracelso, depois veio Hahnemann. Então, nós temos aí, ao longo dos séculos, figuras lindas, na maioria homens, consagrados ao que eu chamo de a arte de curar, que é a medicina. Claro que o mundo mudou muito, não é? E nós temos aí uma medicina que necessita de uma alta tecnologia. Hoje nós temos ressonância, tomografia, nós temos cirurgias elaboradas com aspectos de robôs que procuram, não é, dentro de uma programação feita pelo ser humano, para que nós tenhamos os melhores benefícios. Cirurgias robóticas, de tal maneira que há muito progresso. Mas ainda há muitas limitações, porque os médicos, os terapeutas, os profissionais de saúde são humanos. E todo ser humano por aqui tem suas dificuldades, fora a questão de sistemas de saúde, públicos, privados,
e limitações em função disso tudo. Então, essa é uma questão. Outra questão interessante é a ideia de que, se nós conhecemos bem a medicina contemporânea, nós vamos vendo que esta medicina multimilenar, ela vem, historicamente, a partir de um modelo que é um modelo, um paradigma materialista, que durou praticamente esses milênios todos. Mas, na altura de metade do século XIX, as coisas começaram a mudar. Porque foram surgindo ciências, filosofias, no sentido de mudanças para melhor. Então, se existe uma questão que é um marco da história da humanidade, em todos os sentidos, chama-se Espiritismo. O trabalho de Allan Kardec, o trabalho dos espíritos da codificação com o codificador Allan Kardec, espíritos de uma grande condição moral, espiritual, intelectual e científica para aquela época. E a ideia é de que eles começaram a revelar, não é, em primeiro lugar, quem somos na Terra. Que mundo é este, como vimos antes? E a ideia de que nós não somos um corpo, nós somos almas, nós somos espíritos humanos. E além de corpo, nós temos o perispírito, que é a chave de uma medicina que já chegou, mas que vai ganhando um espaço extraordinário ao longo dos séculos do futuro que está por vir. Mas, então, se a medicina se baseou sempre, e fez muito bem, que era esse corpo, aquilo que os que desejavam ajudar os doentes enxergavam, padecendo de variados males. Então, o que acontece? Eles se debruçaram sobre a realidade do corpo físico e construíram uma medicina dentro de um paradigma materialista, cartesiano, físico, vamos dizer assim. Mas, a partir do Espiritismo, que para nós espíritas é como que o Consolador prometido por Jesus, Jesus, o médico divino, além de construtor de todo o orbe terreno, esse é um outro tema para um outro estudo mais adiante, a ideia é de que ele é a figura extraordinária, o governador da terra, o guia e modelo, o pastor de todas as ovelhas, não é? Como que o filho do homem, como numa profecia lá do profeta Daniel, tão linda, ele é, vamos dizer assim, o caminho, a verdade e a vida, como ele disse a respeito dele próprio. Então, a ideia qual é? Tudo que ele prescreveu tem a ver com medicina, tem a ver com espiritualidade, mas a espiritualidade foi ganhando espaço, de tal maneira que nós, além da doutrina espírita, naquela época, meados do século XIX, nós tivemos outros avanços. Tivemos, por exemplo, todo um crescimento da psicologia. Então, ilustres psicólogos, psicanalistas, o surgimento da psicanálise, o avanço de uma psiquiatria cada vez mais como que espiritualizada. Tivemos o surgimento, algum tempo depois, de uma psicologia transpessoal. Além daqueles grandes livres pensadores na área da saúde mental, nós tivemos um avanço da psicologia como que trazendo subsídios para um conhecimento melhor da mente humana, para maiores avanços a benefício da humanidade, de um modo geral.
dos doentes especificamente. Então, nós também tivemos uma coisa extraordinária, cujos avanços e consequências brindam a humanidade até hoje e o farão eternamente, porque na altura de dezembro, 14 de dezembro de 1900, para ser bem preciso, nós temos o surgimento de uma hipótese que procurava, como todos os físicos daquela época, solucionar a questão que nós chamamos de a catástrofe do ultravioleta. É outro tema para o futuro, aqui entre nós, brincando um pouquinho, mas a ideia de Planck, Max Planck, publica um paper resolvendo a questão que era essa chamada catástrofe, porque a previsão teórica sugeria algo, pela lei de Wien, mas o laboratório, analisando-se aquilo que nós chamávamos de radiações de corpos negros, o resultado prático era completamente diferente. E Planck resolve. E ao resolver, ele trabalha a ideia da quantização da energia. E ali surge a mecânica quântica, com ela a física moderna, que é a grande revolução do pensamento no planeta, vamos dizer, de um pouco mais de um século para cá, que permitiu avanços extraordinários, especialmente para o bem, mas como é uma humanidade atrasada, vieram consequências tristes relacionadas às guerras, às ambições humanas, aos conflitos entre partes da nossa humanidade entre si. Mas logo depois nós tivemos Albert Einstein trazendo teoria da relatividade geral e especial. Ele trabalhou as duas. Então, quando eu junto mecânica quântica e teoria da relatividade geral e especial, eu tenho a física moderna. E depois nós tivemos avanços maravilhosos, que inclusive foram sendo aplicados na medicina, para que ela crescesse, para que ela pudesse ajudar mais e melhor a humanidade, ajudando cada paciente em diagnóstico e em tratamento. Pois bem, as questões espirituais foram surgindo. E, meus amigos, para que vocês tenham uma ideia do que existe hoje, reparem, quando nós falamos sobre a fronteira entre medicina e espiritualidade, espiritualidade aí é algo muito amplo e abrangente. A definição de espiritualidade, ela varia um pouquinho de autor para autor. Todas são boas, todas são pertinentes, todas são válidas, são até muito bonitas. Mas eu separo aqui uma definição que é a que eu gosto mais. E vocês vão ver que a definição de espiritualidade da parte de qualquer filósofo, de qualquer médico, profissional de saúde de uma maneira geral, ela é algo muito amplo. Então, espiritismo é uma coisa, espiritualidade é outra. O espiritismo, para as questões da espiritualidade na fronteira com a medicina, é algo mais específico. Vamos ver um pouquinho sobre isto hoje. Espiritualidade é algo muito mais abrangente e nós precisamos estudar isso tudo. Se não vai ser nessa vida, brincando um pouquinho de novo, o ideal é que seja, mas vai ser na próxima. De tal maneira que isso que hoje nós estamos procurando nos enfronhar um pouquinho melhor, como adultos, mas dia menos dia nós vamos começar a estudar isso tudo nas escolas primárias, secundárias, nas universidades, como eu vou como que comentar com vocês daqui a pouco. Então, uma definição de espiritualidade
é mais ou menos assim: é o conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento intra e interpessoal. Ponto. Então, esta é uma ideia abrangente, generosa, vamos dizer, útil para qualquer estudioso desta fronteira. Então, meus amigos, uma coisa é ela, espiritualidade vista deste modo, e as questões gerais, amplas, profundas da medicina no planeta Terra. Outra coisa é medicina espírita, medicina da alma, com o entendimento que o espiritismo nos pode favorecer. Mas para vocês terem uma ideia bacana do que existe hoje no mundo, meus amigos, se eu entro hoje num site que é americano, mas que é do mundo todo, e que tem a ver com o NIH, National Institute of Health, que é um site que engloba todos os papers, todas as pesquisas em medicina no planeta Terra desde sempre. Isto é uma biblioteca, vamos dizer assim, à disposição da humanidade, de tal maneira que, quando hoje, eu como cardiologista, por exemplo, eu quiser estudar, por exemplo, arritmias cardíacas, e eu vou colocando nomes ali, eu vou encontrando as pesquisas sérias com metodologia científica realizadas pelos meus pares, pelos meus colegas na área da cardiologia, durante todo o desenvolvimento da ciência médica, da cardiologia até a mais moderna que há. Se eu quiser fazer o mesmo em neurologia, se eu quiser fazer o mesmo em reumatologia, e aí eu vou colocando uma palavra-chave ou outra. Então, querem ver que coisa bonita? Que é a conquista da humanidade, de toda ela, e dos médicos, da ciência médica, no mundo inteiro. Se eu puser, por exemplo, a palavra spirituality num site de medicina, eu tenho mais de 20.000 artigos para estudar. Na verdade, sendo bem preciso, 24.182. Daqui a 3 meses, eu volto lá, eu já tenho 27.000. Por quê? Porque as pessoas estão, como que, pesquisando nessa fronteira. E o que é bonito de se ver, spirituality é uma coisa universal na Terra. Então, eu vou encontrar artigos de nossos colegas do judaísmo, nossos colegas do islamismo, muçulmanos, católicos, evangélicos, ateus, mas ateus que se interessam, como colegas da área da saúde, da medicina, de pesquisar essas questões. Querem ver um motivo razoável para guardarmos estatisticamente? Se eu avalio a humanidade hoje, 82% de toda ela, eles têm uma crença, um credo, uma religião, uma fé. Então, hoje nós trabalhamos essa fronteira no dia a dia, na beira do leito. Não é uma questão hoje metafísica. Vocês entendem? Então, por exemplo, a imensa maioria dos pacientes hoje desejam que os médicos, os seus médicos,
seus cuidadores, abordem a temática religiosidade, espiritualidade, quando na relação médico-paciente com eles, com elas. Isso é um avanço extraordinário. Voltando para o PubMed, que é do NIH, que eu comentei agora há pouco, está à disposição de vocês. Se vocês entrarem no Google e puserem essa sigla, vocês farão o mesmo que qualquer colega médico no mundo faz quando quer estudar uma temática. E aí o que acontece? Se eu puser Spirituality and Health, fechando um pouquinho a pesquisa, ainda tenho 17 mil artigos. Mas o mais interessante dentro disso, se eu puser a palavra prayer, eu tenho 75 mil papers. Porque prayer é universal. Na verdade, envolve para muitos o cristianismo nascente nos tempos de Jesus, envolve o protestantismo, as igrejas reformadas, o catolicismo, numa visão então mais ampla de um cristianismo que já não guarda tanta relação com o cristianismo dos primeiros séculos com Jesus até Constantino Magno, né, na altura do final do terceiro século da era cristã. Então, hoje nós trabalhamos oração do ponto de vista de medicina preventiva e de medicina curativa, independentemente da cultura dos povos. Isso é medicina. Se eu for ainda ali e eu puser gratitude, gratidão, eu tenho 2.000 artigos para ler. Gratidão em medicina é... mas como é isto? Faz parte da fronteira, claro, espiritualidade e medicina. Não necessariamente espírita. Vamos deixar a doutrina espírita agora de lado. E aí o que acontece? Eu vou encontrar a ideia, por exemplo, se eu prescrevo para o meu paciente, para que todas as noites ele tenha um caderno e ele se recorde, antes de adormecer, de 3 momentos naquele dia, no trabalho, dentro de casa, na vizinhança, na rua, a lembrança de 3 momentos em que ele poderia e deveria agradecer, e agradeceu a alguém, agradeceu a um vizinho que como que lhe ofereceu algo. Ao mesmo tempo, a ideia de um vizinho que ele precisava de compor alguma coisa e ele, na verdade, fez assim, ele te ofereceu. Aí, você pode também agradecer porque você corria para chegar no trabalho e alguém te alcança um espaço para você chegar logo e não chegar atrasado. No trânsito das grandes cidades, ou você agradece a um familiar, não é, que te apoiou numa necessidade qualquer, ou você agradece a Deus ou a Jesus ou ao seu anjo de guarda, e aí então você anota. E na medida que você anotou e você agradeceu na ocasião e lembrou de agradecer à noite de novo, ou tão somente antes de adormecer naquele dia, o teu cérebro muda. Não é o cérebro biológico, ele muda. Ele como que se acende, se ilumina, se colore numa ideia de você, pela ressonância nuclear magnética funcional, você observar o efeito da gratidão. E quando esse cérebro
ele se torna iluminado, colorido, aceso, significa que regiões do cérebro, elas liberam neurotransmissores que são importantíssimos nos circuitos neuronais, cumprindo uma finalidade qualquer. De tal maneira que seja ocitocina, serotonina, dopamina, ácido gama-aminobutírico, isso vai do cérebro para todo o tecido orgânico, pela circulação. E as células do organismo, dos tecidos, dos órgãos, elas são protegidas, como que abençoadas por essa neuroquímica que vai ajudar a manter a saúde. E se a pessoa está enferma, vai ajudar a recuperar a saúde. É o mesmo efeito, ou é um efeito muito parecido com o da oração. A prece é medicina preventiva, mas também é medicina curativa. Por isso que você, por exemplo, eu como cardiologista, eu posso enviar os meus pacientes a um ou outro hospital de grande porte, que realiza o que nós chamamos de medicina terciária, de alta complexidade. E aí o que acontece? O cirurgião cardiovascular, ele não começa, não todos, ele não começa uma cirurgia de revascularização do miocárdio sem reunir toda a equipe, e quando eu estou presente, porque o paciente é meu, eu estou junto, orando para o êxito daquela cirurgia. E o que é muito curioso, a maioria dos que ele agrega, que são anestesistas, que são auxiliares, instrumentadores, para o êxito, né, da equipe cirúrgica, o próprio cirurgião cardíaco não é espírita. E ele tem a crença dele, cristã, e ele ora como que rogando a Deus, a Jesus, e a eventuais benfeitores, claro, anjos tutelares pelo êxito, pelo bom resultado de uma cirurgia a mais complexa que há, que é a cirurgia cardiovascular de certas qualidades ou moldes. Então, qual é a ideia hoje? Se eu comparo pacientes submetidos à cirurgia em dois grupos diferentes, com e sem a prece intercessória, e comparo os resultados adiante, isso é pesquisa médica, pesquisa clínica. E isso vai me mostrar o quê? O valor da oração. Então, a prece, ela já não é uma coisa de crença, algo no campo do misticismo, eventualmente, da religiosidade. Religião é uma coisa, da religiosidade, claro que é. Então, tudo isto é moderno, tudo isto é contemporâneo, tudo isto é aquisição da humanidade do ponto de vista científico. Muito bem, ao mesmo tempo, se eu trabalho a caridade, eu posso trabalhar a meditação. Se eu coloco no NIH, no PubMed, Meditation, eu tenho 9.000 artigos para estudar. Se eu coloco Mindfulness, que é um tipo específico de meditação, 3.000 artigos. Querem ver que lindo? Compassion, eu tenho 34.000 papers para estudar, em que as pesquisas incluem a compaixão, que é uma virtude, um aspecto tipicamente moral e espiritual. Por isso, nós estamos lidando com as questões da espiritualidade em ciência médica. Se eu coloco empathy, eu tenho 30.000 artigos. Se eu ponho charity, 12.000, perdão,
1.700. E assim a coisa vai. O que é isso? Isso é uma contribuição da medicina, dos médicos, dos pesquisadores, que começaram a reconhecer o valor das questões espirituais. Então, querem ver uma curiosidade? Vou lembrar algo que me ocorreu em 2017. Eu recebo um telefonema de um colega cardiologista da cidade de Manaus, que eu já conhecia, ou eu o havia conhecido nos Estados Unidos. E aí, oi Sérgio, tudo bem? Aqui é o Marcelo. E aí o Marcelo diz assim, Sérgio, nós vamos ter o Congresso de Cardiologia da região amazônica, abrangendo, portanto, todos os estados brasileiros da região, vai ser em Manaus, vai ser em setembro, nas datas tal e tal. E aí eu gostaria de te convidar para você vir até aqui, para você abrir o Congresso de Cardiologia da região. Aí eu fiquei muito contente, não é? E aí eu olhei o calendário, olhei a minha agendinha e vi, olha, essa data, Marcelo, eu posso. E aí, enquanto eu respondia sobre data e agenda, eu fiquei pensando, o que será que ele quer que eu fale? Porque quando se abre um congresso médico de qualquer especialidade, qualquer área, é uma temática bem abrangente, não é? Porque todos os congressistas, em geral, estão já inscritos e estarão participando da abertura. E aí eu fiquei pensando, será que ele quer que eu fale sobre doença arterial coronariana, infarto do miocárdio, transplante cardíaco, fibrilação atrial, morte súbita cardíaca? São inúmeros os temas. Cardiopatias congênitas, enfim, pós-operatório de cirurgias cardíacas, porque essas áreas são áreas que eu me dediquei durante muitos e muitos anos. E ele sabia. E aí, no final, eu pergunto assim, Marcelo, qual é o tema que você, já pensando eu, de preparar o material para compartilhar com os colegas? Olha, Sérgio, nós já, comitê científico já escolheu. Nós queremos que você fale sobre espiritualidade e doença cardiovascular. E aí eu me surpreendi, não é? E aí eu falei, poxa, Marcelo, que bom que vocês escolheram uma temática assim. E aí eu peguei um avião, 4 horas e meia de voo, direto do Rio de Janeiro para Manaus, não é? Também falei em outras questões, falei em centros espíritas, outros temas, mas tinham ali 250 pessoas, colegas, todos cardiologistas. E aí eu preparei, claro, essa temática, e para vocês terem uma ideia, isso foi há 5 anos atrás, abertura de um congresso de cardiologia na Amazônia. Querem ver outra curiosidade? Se eu tenho um congresso no Rio de Janeiro, o Congresso de Cardiologia do Rio, ou de São Paulo, ou de Porto Alegre, se em qualquer cidade já é o Congresso Nacional de Cardiologia, a sala mais concorrida pelos colegas todos da área, como é também da psiquiatria, são as salas que vão abordar cardiologia e espiritualidade. As pessoas, depois de ocuparem todos os assentos, sentam-se no chão, felizes da vida, porque vão trabalhar essa fronteira. Vejam que lindo isto. Novos tempos, novo paradigma. E essa é uma aquisição da ciência médica. Então, esse é um aspecto para conversar com vocês
que importa muito para nós. Querem ver uma outra questão? Eu creio seja importante também. Eu tenho trabalhado em centros espíritas por décadas. E a área da mediunidade sempre foi uma área que eu gostei muito de conhecer, de trabalhar, de pesquisar, não é? E aí, o que acontece? Eu fui aprendendo que todas as doenças, elas são bem conhecidas na medicina. Mas a medicina, até hoje, não conhece direito as verdadeiras causas. Exemplo, diabetes. Diabetes mellitus é uma doença muito antiga, talvez existindo antes que a história da medicina começou a ser contada. Portanto, 5.500 anos atrás. E hoje nós sabemos muito sobre diabetes, sobre hipertensão arterial, sobre problemas das gorduras sanguíneas, sobre lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, pneumonias, tuberculose, AIDS. Mas, por exemplo, voltando para o diabetes, nós não sabemos. Nós temos ideia de hiperglicemia, da importância do controle glicêmico, da insuficiência pancreática absoluta ou relativa de insulina. Nós sabemos que temos que mudar o estilo de vida, propondo para cada paciente isto. Uns vão usar insulina, uns começam muito cedo, outros só na terceira idade. Ou seja, nós conhecemos o espectro da doença no planeta. Colegas do mundo inteiro, endocrinologistas, metabologistas, hoje em dia até diabetologistas. Mas onde começou o problema da insulina no pâncreas? Por que essa doença é tão prevalente? Por que os doentes, claro, isso se sabe, nós podemos ter as complicações crônicas e agudas do diabetes. Como professor de medicina, nós lidamos com isso há décadas, mas a origem nós não sabemos. Lúpus, sabemos muita coisa, doença rara, incomum, mas de onde vem não sabemos. Doença arterial coronariana, conhecemos os fatores de risco, a hipercolesterolemia, a pressão alta, o diabetes, a história familiar. Mas eu tenho doentes que são doentes infartados, doentes que têm problemas até hoje, né? Mas não tem nenhum fator de risco. E tem aterosclerose coronariana, tanto quanto nós podemos ter pessoas que não têm nenhum fator de risco. Dos fatores de risco conhecidos da doença arterial coronariana, não tem nenhum, e são doentes coronarianos graves. Por quê? Porque tem todo um contexto desconhecido até hoje. Então, quando eu vou estudar um paciente com câncer, tentando ajudá-lo, eu aprendi com a experiência na casa espírita, relacionando medicina e doutrina espírita, que as doenças vêm de erros sérios em vidas anteriores. Alguns casos da vida atual mesmo, mas a imensa maioria, as verdadeiras origens são de vidas pregressas, pretéritas. E o que é mais valioso, que é um tesouro instrumental, quando uma equipe de médiuns capacitados, bem formados, espíritas, que se dedicaram ao estudo da doutrina espírita, ao estudo da mediunidade nos moldes do que o espiritismo nos sugere, médiuns, médicas, muitas deles, trabalhando conosco juntos, com vidência, com
condição de psicofonia e de incorporação, numa condição assim muito boas, nós ajudamos, abrindo caso a caso, câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de pulmão, de cérebro, seja a doença que for, sempre nós encontramos questões muito sérias no passado, que ficaram pendentes, que não foram resolvidas, não foram vencidas, superadas. E aí o que acontece? Lei de causa e efeito, ação e reação, lei de responsabilidade pessoal. Se eu causei dano a alguém, quando tenha sido, em graus diferentes, em proporções variáveis, tudo que eu causei de prejuízo, aquilo imediatamente está no perispírito. Se vai ou não apresentar-se no corpo como uma patologia A, B, C, D, o alfabeto inteiro, é questão de programação, é questão de mérito, de progresso prévio. Mas tudo é impecável, porque tudo é de lei divina. E quando nós entramos nos contextos e cuidamos das vítimas, como que prestando um socorro através da equipe mediúnica, que envolve o esclarecimento, que envolve a prece, que envolve a imposição de mãos para as vítimas, seja o número de vítimas que for, utilizando recursos como efeitos do magnetismo terapêutico, efeitos de campos benéficos, amorosos, porque às vezes um doente faz com que nós encontremos um cenário de ampla destruição e um sofrimento de centenas de vítimas que se demoram até hoje no mundo espiritual inferior, necessitando de amparo, de acolhimento, de resgate e de desvinculação com os algozes. Os algozes do pretérito são os doentes de hoje. Ninguém sofre sem razão de ser. Nenhuma doença é por uma circunstância casual. Tudo nessa visão nova da medicina, agora espírita, é causal. Então, o que acontece? Nós estamos procurando, não é? Já também há muitos anos, anotar esses casos. E o que nós estamos observando? O antes, quando o paciente chega, a reunião mediúnica, o que se nota, o que se detecta, o que se cuida e o que acontece com o paciente depois. Isto, praticamente, não há quase nada na literatura. No Enlight, no PubMed. Mas nós estamos começando a lidar e mostrar para os colegas médicos, especialmente na área da psiquiatria, o antes e o depois. Mais do que isso, entre um e outro, o que se faz, o que se pode fazer para mudar a história natural, o prognóstico dos doentes com as mais variadas doenças clínicas e psiquiátricas. Então, para vocês terem uma ideia, nós começamos a lidar com isto em 2008, quando, por sugestão de um amigo, colega psiquiatra da cidade de La Rioja, na Argentina, eu fui a Beijing, China. Era o 5º Congresso Mundial de Psicoterapia. Fiz o arranjo metodológico para poder divulgar cientificamente a experiência
na área da mediunidade e da fluidoterapia espírita. Antes e depois, o comitê científico aceitou e eu fui. Nunca imaginei ir a Beijing. Rio, São Paulo, Nova York, Narita, Beijing. 2 dias para chegar. E aí tinham 2.000 colegas da área da saúde mental. E aí eu fui falar de mediunidade, mundo espiritual, influência dos desencarnados na vida do paciente de hoje, do encarnado, com seus problemas médicos, psiquiátricos. Reunião para assisti-los, falei de Allan Kardec, falei de Chico Xavier, sementinha espírita da medicina. Pois bem, foi a primeira experiência. Depois eu estive em Madrid, para o congresso, agora sim, Mundial de Psiquiatria, pela Associação Mundial de Psiquiatria, o mais alto fórum da medicina psiquiátrica mundial. E aí eu fui levando a experiência da mediunidade, do passe, da água fluidificada, falando dos postulados espíritas. Em Madrid, 6.000 colegas. Porque em 2008 não foram muitos, porque coincidiu com uma crise econômica no mundo. Muita gente não pôde ir. Mas em Madrid, todo mundo que pôde foi. Depois México, 2018, 2019, Lisboa, lindo congresso. E aí eu fui levando essa experiência e também procurei incluir os casos de autismo, antes e depois, mostrando a origem espiritual dos problemas mentais, de maneira humilde, como uma sementinha mesmo. Mas está nos anais desses congressos. E o mais interessante, não mais, mas tanto quanto, quando foi em Lisboa, agosto de 2019, depois veio a pandemia, eu fiquei sabendo de um congresso que me interessou muito, até me surpreendeu, porque eu era o único não psiquiatra no Congresso Mundial de Psiquiatria, mas já bastante familiarizado, porque nós recebemos muitos pacientes no consultório e no centro espírita. E todos, quando possível, no consultório, levados para os atendimentos da casa espírita, que é o recurso melhor que eu conheço, que nós, então, buscamos oferecer. Pois bem, o que acontece? Fiquei, então, como que com a ideia de que a Associação Mundial de Psiquiatria promoveria um congresso só de espiritualidade e psiquiatria. E aí eu me surpreendi e pensei comigo mesmo, eu tenho que ir para levar a sementinha. E quando eu soube que era em Jerusalém, eu fiquei ainda mais motivado, por causa, vamos dizer assim, do aspecto histórico, né? Do aspecto cultural, do significado de espiritualidade exatamente em Jerusalém. E aí, com muita dificuldade, buscando ajuda, né, para viajar de novo no mesmo ano, para um lugar tão distante, onde eu nunca tinha estado, pois bem, levei a sementinha. E ali eu separei um paper sobre aspectos da doença mental em geral, doentes de vários diagnósticos, e um outro trabalho que me deram uma apresentação oral para fazer sobre uma abordagem espírita sobre o autismo com as crianças
que nós tivemos chegando à casa espírita e no consultório também, para receberem um atendimento pela desobsessão e pela fluidoterapia. E aí nós fomos levar essa experiência. Spiritual Approach of Autistic Disorder em Brasil. Então, meus amigos, qual é a ideia? A ideia de que estamos esperando uma nova oportunidade. E depois de Jerusalém veio a pandemia. E aí, todos os anos, de maneira online, nós estamos procurando contribuir, ao mesmo tempo que estamos conhecendo a experiência de vários colegas não espíritas, ou mesmo espíritas, mas trabalhando a questão da espiritualidade de um modo geral, não propriamente do recurso espírita, da reunião mediúnica de assistência aos desencarnados, tanto quanto o melhor complemento, que é a fluidoterapia para a mudança cerebral. Lembram de Kardec, o magnetismo de cura? As moléculas sãs substituindo as moléculas malsãs do corpo e do perispírito. Então, aí, meus amigos, nós temos um vasto campo de trabalho. Nós temos uma perspectiva linda. Então, eu gostaria de encerrar por hoje com os amigos, lembrando que nós temos a questão da humanização. A nossa primeira grande tarefa em medicina é uma medicina humanizada. Paciente tratado com humanidade, leia-se, compaixão, empatia, amorosidade. Lembrando que ele não é um corpo, ele é uma alma, uma pessoa, e que deve merecer de qualquer área, empatia, solidariedade, apreço pelo seu todo, e não por um órgão doente qualquer. Mesmo que isso seja uma prioridade, mas nunca perdendo de vista a questão do humanismo. Mas nós, ao mesmo tempo que temos que avançar tanto no capítulo do humanismo, nós temos que ainda, e vai ser mais lindo, avançarmos trazendo a espiritualidade para a arte de curar, que é a medicina no planeta Terra. Então, meus amigos, estas são algumas lembranças, algumas considerações. Lembrando, esse é um tema para um seminário, e talvez, quem sabe, Maria, na medida que eu puder estar com vocês num outro momento, quem sabe presencialmente, nós possamos avançar. Com certeza. Aprofundar essas questões e outras mais tão bonitas que a doutrina espírita nos proporciona. Não, realmente não. Estamos muito ansiosos para receber aqui novamente, para poder aprofundar nesse tema, E muitas sementinhas, para nós podermos pensar, e levar conosco a importância da espiritualidade para cuidarmos da nossa saúde, tanto física quanto mental, espiritual, em tempos de que temos o mundo vivendo oposto, ou ainda durante uma certa pandemia, que estamos aqui no mundo afetando. E realmente agradecemos a sua presença, a sua participação. E se o tempo ainda nos permite, eu acho que ainda permite, nós tivemos um estudo do nosso grupo ontem à noite, e conversando sobre essa palestra que teríamos, daí surgiu uma pergunta, que talvez aproveitar esse tempinho que nós temos para trazer aqui. Falamos bastante sobre os avanços tecnológicos que temos hoje em dia, que nos traz muita esperança, quando vemos a medicina procurando novos recursos e novas possibilidades, Mas como nós podemos ou até devemos encarar esses avanços tecnológicos que nós vemos florescer hoje em dia, como, por exemplo, a clonagem, como
o aprimoramento cerebral, com auxílio, né, de partes elétricas, como vemos no Neuralink do Elon Musk, ou a inteligência artificial no estado moral e ético que o planeta ainda se encontra. Nós podemos encarar esses tipos de avanços tecnológicos possíveis, né, que vemos. Olha, Maria, essa é uma questão que é um outro estudo lindo, não é? Porque são muitos temas que você resumiu, não é? E aglutinou num pequeno parágrafo. Mas veja só, agora que nós temos uma visão melhor da realidade, que o espiritismo, a espiritualidade, os avanços da ciência de um modo geral, da ciência espírita, da ciência médica, tudo isso foi nos dando subsídios novos. A par disto, nós estamos evoluindo cientificamente na parte tecnológica. Então, por exemplo, ressonância magnética nuclear. Hoje, ainda mais com a questão funcional. Querem ver uma questão? Daqui a 22 anos, eu brinco fixando a ocasião. Nós vamos fazer ressonância para o perispírito. Para o perispírito de encarnados. Eu não comentei no início que as doenças vêm do pretérito? Aonde elas estão? Elas estão nas nossas almas e, por uma questão funcional, elas estão impregnadas no perispírito. Quando nós nascemos, deixando as doenças congênitas de lado, porque elas são imediatas, né? Dentro do desenvolvimento intrauterino e no nascimento, elas já aparecem. As pessoas que vão adoecer ao longo da vida, adoecem porque os perispíritos já estão alterados da sua estrutura. E nós não enxergamos nada disso. Nem o próprio dono do perispírito tem qualquer noção sobre isto, sobre o modelo organizador biológico, que é o perispírito, o corpo espiritual. Muito menos os colegas na dualidade. No centro espírita, os médiuns com vidência já enxergam isso tudo, mas o espiritismo ainda é um grãozinho de areia numa praia imensa. Nós temos que pensar em recursos que tragam o avanço, o progresso em novas diretrizes para todo mundo. Então, você já imaginou, sabendo que o perispírito está modificado pelos nossos erros pretéritos, qualquer criança com 10 anos vai entrar na câmara de ressonância, não tendo nenhum problema médico. E aí nós vamos enxergar o perispírito, todo ele, e vamos identificar aquilo que é atípico, anormal, e nós vamos propor as questões das mudanças vibratórias, energéticas, magneticamente falando. Nós não vamos deixar para utilizar a oração, o estímulo à gratidão, o passe, o magnetismo terapêutico, quando a doença tiver surgido no corpo. Nós vamos fazer, a partir disso, a medicina mais preventiva que há. A mais preventiva nem é essa, é a oração, é a evangelização, é o aperfeiçoamento moral espontâneo em propostas para as crianças, para os jovens, para os adultos todos. Mas enquanto isto não é tão ainda possível, nós já vamos fazer uma ideia, olha, todo mundo tem que se vacinar? Não tem que.
Todo mundo tem que lembrar da poliomielite, do sarampo, da influenza, da Covid. Não é uma proposta de saúde pública. Nós vamos ter a proposta, olha, quando é que você fez a primeira ressonância para ver o seu perispírito? Tudo isso vai estar computado no prontuário médico da Terra, como um todo, da humanidade. Você tem aí uma questão na altura, vamos dizer assim, da área do centro de força cardíaco. De onde vem isto? A reunião mediúnica pode trazer. E aí aqueles espíritos ligados aos erros serão assistidos. Mais do que isso, o jovem de 10 anos, com uma zona escura na área cardíaca, o pediatra dele vai sugerir, olha, procura o Centro Espírita de Auckland. Fale lá com o pessoal do Mani para receber o tratamento para mudar o perispírito antes que isso gere um problema no coração biológico. Então, essa ressonância vai existir. 22 anos no máximo. É como Emmanuel dizia, Maria. Ele dizia, olha, a tecnologia vai avançando, 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 e a física moderna tem a ver com isso, mecânica quântica especialmente, e esses elementos de pesquisa na área do diagnóstico, como tomografia computadorizada, ultrassonografia, ressonância magnética funcional, para quê? Para trazer subsídios novos para a medicina, para melhorar isso tudo. Nós estamos vivendo calamidades em doenças no mundo inteiro, doenças as mais variadas. Então, a ressonância vem de onde? Da física moderna. Não vem? E aí você vai ter a terapêutica espiritualizada também. Você vai chegar para o seu paciente, como pediatra, e diz assim, meu jovem, nós vamos orar juntos. Nós vamos conversar com a sua mãe, com o seu pai, e você vai receber o fluido benéfico para você não adoecer durante a vida. Como é que está o seu sistema imunológico? Como é que estão as suas glândulas endócrinas? Hoje em dia, Maria, há uma especialidade chamada psiconeuroimunoendocrinologia. Por quê? Integração. Se o meu psiquismo é de um jeito, pela história do meu espírito, da minha alma, e pelo quem eu ainda sou hoje, com as minhas deficiências, o meu sistema imune prejudicado me deixa predisposto à tuberculose, à pneumonia, a isso. Daqui a pouco, no futuro, a vacina não vai ser tanto algo inoculado no braço, ou as gotinhas da polio. Vão ser aspectos morais. Entende? Aspectos típicos de espiritualidade. Então, Mani, não há problema, a ciência e a tecnologia estão à nossa disposição. Entende? Isso tudo vai se integrando. E Emmanuel, que eu queria completar, dizia, olha, de tanto procurar elementos no corpo, nas células, nós vamos chegar ao espírito quando vocês menos imaginarem. Isso também tem a ver com uma perspectiva tão bonita em favor do progresso da humanidade. Enfim, Mani, temos muitas coisas para conversar. Muita coisa para aprender também, né? Com certeza. Então, nós aqui, de coração, né, cheio de gratidão, né, então, novamente, a participação de Sérgio, por hora online, né, virtualmente, mas esperando ansiosamente o reencontro
presencialmente, futuramente aqui na Nova Zelândia, e deixamos então o segmento da nossa reunião, e para aqueles que estão acompanhando online também, até uma próxima vez. Um grande abraço fraterno, Sérgio. Fique com Deus. Um abraço para todos e muito obrigado a você. E o nosso carinho e a nossa gratidão. Tchau, tchau. Ok. Beleza. Bom, espero que todos tenham gostado. Infelizmente não tem como fazer perguntas hoje, mas eu acho que foi um estudo, pelo menos para mim, bem proveitoso. Tocou em bastante temas que eu particularmente tinha bastante curiosidade. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Vou convidar ao senhor para fazer a prece final e a gente encerra o nosso reunião de hoje. E assim, depois de recebermos tantos esclarecimentos importantes, vamos deixando-nos envolver pela música suave, pelos fluidos positivos desse ambiente. Vamos unir nossas mentes e corações para fazermos algumas vibrações em prol dos necessitados. Vamos então visualizando o nosso planeta Terra, abraçando o nosso planeta, espalhando fluidos de paz, de harmonia, também de saúde. Nesse momento em que a Terra atravessa com tantas dificuldades também na área de saúde. Vamos lembrando então dos nossos irmãos e irmãs que estão pelas ruas, sem um lar, muitas vezes sem alimento, que possamos levar a nossa esperança, a nossa fé, que eles possam ser lembrados que o sofrimento é passageiro e que novas oportunidades virão. Lembrando também os nossos irmãos e irmãs que estão atravessando dificuldades, doenças físicas ou mentais, levando fluidos novamente de saúde, de fortalecimento e de coragem. Vamos assim lembrando daqueles que convivem mais próximos de nós, as pessoas da nossa família, os nossos amigos, levando para eles o nosso amor, a nossa generosidade, os melhores fluidos possíveis, aproveitando para mentalizar alguém que conhecemos ou um grupo de pessoas que estejam passando por maiores dificuldades nesse momento. Vamos vibrar muita coragem, levar nossa compaixão,
elevar nossa sincera vontade de ajudá-los, o desejo de que eles consigam ultrapassar essas dificuldades e partir para melhores dias. E assim, nossos corações cheios de gratidão, de alegria, pela oportunidade de estarmos aqui e aprendermos um pouquinho mais sobre espiritualidade e sobre nós mesmos. Queremos agradecer e pedir licença para encerrarmos mais uma reunião do Grupo Allan Kardec. E possamos todos retornar aos nossos lares em paz e nos reunirmos novamente numa próxima oportunidade. Obrigada. Que assim seja. Então, boa noite a todos que nos acompanharam online. Espero que tenham aproveitado bastante e nos vemos semana que vem numa próxima oportunidade. Até a próxima.